Você já parou para pensar que há coisas na Bíblia que foram escondidas de propósito, não por erro, não por acaso, mas porque saber demais pode te destruir? Hoje eu vou te contar algo que foi sufocado por séculos, um segredo enterrado, temido e escondido, algo que vive por trás da Arca da Aliança. Mas cuidado, depois de ouvir isso você nunca mais vai olhar para a fé do mesmo jeito. Eles dizem que a Arca da Aliança foi criada para guardar as tábuas da lei, os 10 mandamentos, dados diretamente por Deus a Moisés. Eles contam que era um símbolo sagrado, carregado com respeito, cercado por sacerdotes, intocável. Mas o que ninguém te conta é que desde o começo a arca já trazia mais do que palavras de pedra. Por que então ela causava medo? Por que matar quem a tocava? Por que até mesmo os fiéis que se aproximavam, com reverência, eram fulminados no ato? Algo nessa história não bate. Feche os olhos por um instante e imagine um objeto dourado, coberto de querubins alados, irradiando uma energia que ninguém compreendia. Imagine o peso do silêncio ao redor dela. Imagine os olhos dos anciãos, desviando o olhar, como se contemplá-la fosse desafiar o próprio céu. Isso não é só reverência, isso é terror mascarado de santidade. E o mais estranho é que depois de tantas aparições poderosas, milagres, guerras vencidas e mortes inexplicáveis, a Bíblia simplesmente para de falar da arca. Ela some, evapora da narrativa, como se alguém tivesse decidido que era melhor calar do que contar o que realmente havia ali. Você já sentiu isso? Essa sensação de que há um buraco no texto? Um espaço vazio entre o que é dito e o que deveria ter sido explicado? A verdade é que a Arca da Aliança não desapareceu porque perdeu importância. Ela desapareceu porque se tornou perigosa demais para continuar existindo diante dos olhos humanos. A pergunta que pairava entre os estudiosos que ousavam ir fundo era uma só. Ela guardava as tábuas da lei ou algo que veio antes da própria lei? Tem gente que acredita que dentro da arca não havia apenas pedra, mas um fragmento de fogo eterno, uma centelha do que chamam de presença. Outros juram que ela foi usada para transmitir ordens diretamente do céu, ou de algo que se fez passar por Deus. E se o que Moisés recebeu no Sinai não foi só um código de conduta, e se foi um contrato, um acordo de silêncio? E o mais bizarro, por que alguns teólogos antigos se referiam à arca como o trono invisível? Quem ou o que sentava nesse trono? Tem gente que vive a fé como se ela fosse feita só de luz, mas a fé de verdade, a que move mundos e abre dimensões, ela também caminha na sombra. E é nesse ponto que a arca vive até hoje, no limiar entre o sagrado e o insuportável. Ela é o lembrete de que há verdades tão profundas que preferimos acreditar que são mitos. Sabe o que mais me assusta? É pensar que talvez, apenas talvez, alguém ainda saiba onde ela está e está esperando o momento certo para abri-la de novo. Não por fé, mas por poder. Porque quem controla o que está dentro da arca não precisa mais de exércitos, não precisa de governos, precisa apenas que você acredite, e quando isso acontecer, será tarde demais para escapar. Se isso te despertou, comenta aqui embaixo. Eu tô aqui. Quero saber quem sentiu esse chamado. A arca pode estar escondida, mas as perguntas que ela deixou ainda queimam no coração de quem não aceita uma fé pela metade. Eles não gostam que você perceba. É mais fácil manter todos dormindo, acreditando que a Arca da Aliança foi só um item do passado, um símbolo, uma caixa bonita com valor espiritual. Mas, e se eu te disser que o verdadeiro mistério está justamente no silêncio, no ponto exato onde a Bíblia para de falar dela? Durante anos, a arca é o centro da fé. Ela guia o povo, derruba muralhas, queima impuros. Mas, de repente, ela some do texto sagrado.
Não há despedida, não há explicação, nada. É como se alguém tivesse arrancado páginas inteiras do roteiro divino, como se aquilo que estava prestes a ser revelado fosse grande demais para a humanidade suportar. Você já viu isso antes, não viu? Quando algo é importante demais, o poder cala. A censura espiritual é real. E na história da Arca, o silêncio é ensurdecedor. Os estudiosos tentam justificar. Dizem que ela foi escondida, roubada, levada. Mas por que Deus permitiria que o objeto mais sagrado da antiga aliança sumisse assim, sem um fim digno? Você não sente que tem algo errado nisso? Imagina uma história épica, onde o artefato central desaparece sem clímax, sem desfecho, sem morte, sem glória. Isso não é narrativa divina, isso é um apagamento proposital. E os sinais estão por todo lado, os profetas param de mencioná-la. Os reis deixam de procurá-la. A presença que antes incendiava multidões, agora é apenas um eco, um sussurro abafado por páginas e páginas de silêncio. E quando alguém tenta falar, quando algum manuscrito antigo menciona que a arca ainda pulsa em algum lugar, essas palavras são taxadas de apócrifas, heréticas, proibidas. Por quê? Porque talvez o que a arca guarda não seja apenas uma memória do passado, mas um alerta, um poder que ainda respira e que, se revelado, poderia quebrar o equilíbrio entre fé e controle. A Bíblia é um mapa, mas alguns caminhos eles apagaram com medo do que você poderia encontrar. E um desses caminhos termina exatamente onde a arca deveria aparecer de novo. Mas não aparece, porque talvez ela nunca foi embora. Talvez ela esteja só esperando que alguém a veja de verdade, com olhos abertos. E com a coragem de fazer a pergunta que ninguém mais ousa. O que estavam tentando nos proteger ou do que estavam tentando nos esconder? Dizem que Deus é amor, mas diante da arca, o que se sentia era medo, não o medo comum, humano, passageiro. Era um medo ancestral. Um arrepio que surgia na alma antes mesmo do corpo entender, um pavor que silenciava corações e fazia até sacerdotes questionarem sua fé, porque quem ousou tocar na arca da aliança morreu, não lentamente, não com aviso, morreu no mesmo instante. Uza foi um deles, um homem que só queria impedir que a arca caísse quando o boi tropeçou. Ele colocou a mão instintivamente e caiu morto no chão, fulminado. Como se a arca gritasse: "Não me toque!" Mas por quê? Por que um objeto supostamente sagrado mataria alguém que queria protegê-lo? Qual divindade pune com morte um gesto de cuidado? Talvez o que havia dentro da arca não fosse algo que devesse ser salvo, mas algo que precisava ser contido. E Uza pode ter quebrado o selo. Você já parou para imaginar quantas mortes não foram registradas, quantas pessoas se aproximaram da arca e jamais voltaram? Quantas histórias foram enterradas junto com os corpos de quem tentou ver, tocar ou sequer entender o que ela realmente era? Havia sacerdotes que tremiam antes de entrar na presença da arca. Alguns jejuavam por dias. Outros confessavam seus pecados com medo de morrer em pleno altar. Eles sabiam que a arca não era só um símbolo, ela era uma força viva, indomável, impiedosa. E então vem a pergunta que ninguém quer fazer: que tipo de presença age assim? Por que um objeto divino exige tanto medo para ser manuseado? A arca purificava ou protegia o mundo de algo ainda pior? E se ela não fosse um presente? E se fosse uma prisão? Um recipiente sagrado, criado para manter algo fechado, lacrado, longe de nós? E se Uza, sem saber, quase abriu as portas erradas? Você consegue ver agora? Esse não é só um capítulo antigo da fé, é um aviso, escrito com sangue, silêncio e cadáveres esquecidos. Porque quem ousa encarar o sagrado sem estar pronto vira parte do segredo. A arca sumiu.
Não com barulho, não com glória, não em meio a multidões. Ela simplesmente desapareceu, como uma sombra que se move quando ninguém está olhando. Você pode procurar, vasculhar as escrituras, escavar a história, atravessar desertos e montanhas. Ela não está mais lá. E o mais assustador é que ninguém explicou para onde ela foi. Como um artefato tão poderoso, temido, sagrado, simplesmente deixa de existir no registro da fé? Por que não há menção nem lamentação? Porque reis, sacerdotes e profetas não saíram em busca dela. Talvez porque sabiam a verdade. Talvez ela não foi perdida, foi levada. Existem histórias, documentos não reconhecidos, rabiscados à mão, por monges que foram chamados de loucos. Eles falam de uma caravana que partiu ao sul, levando a arca coberta por mantos negros em silêncio absoluto, deixando Jerusalém para trás como se estivessem fugindo de um incêndio invisível. Ninguém os seguiu. Por quê? Porque a ordem era clara. Ninguém mais deve vê-la. Mas quem deu essa ordem? Deus. Ou homens que descobriram o que ela realmente carregava. A Etiópia afirma tê-la, guardada numa capela, vigiada por um monge solitário, isolado do mundo, um homem que nunca sai, nunca fala e que diz ouvir coisas vindas de dentro da arca. Outros juram que o Vaticano a esconde, enterrada sob suas bibliotecas secretas, atrás de 7 portas blindadas. Protegida não por fé, mas por medo. Medo de que alguém decida abri-la. Mas, e se a arca não estiver em nenhum desses lugares? E se ela nunca saiu daqui? E se ela foi dividida, espalhada, enterrada nos pontos mais obscuros do mundo, esperando o dia certo para ser remontada? Porque há um sussurro entre os estudiosos ocultos, um rumor que não morre. Aquele que reunir a arca não precisará mais de profetas, nem de igrejas, nem de reis. Ele será tudo, e nada poderá detê-lo. A arca não sumiu, ela apenas voltou. As sombras, e talvez, seja lá o que estiver dentro dela, nunca deveria ver a luz de novo. Ela estava perto de descobrir uma mulher, arqueóloga, cristã fervorosa. Ela não queria fama, nem poder. Só queria entender por que a Arca da Aliança desapareceu tão silenciosamente da história. Seu nome quase ninguém lembra mais. Os registros foram apagados. Mas antes de sumir, ela disse algo que ecoa até hoje nas bocas de quem escutou. O que encontrei muda tudo o que nos ensinaram sobre Deus. Ela pesquisava antigos manuscritos etíopes, conectando passagens bíblicas ignoradas com textos antigos encontrados em cavernas. E o que ela achou foi assustador. Mapas, relatos, um padrão repetido de fenômenos. Nos locais onde a arca havia sido avistada, sombras que se moviam sem luz, sons de vozes que ninguém falava, fogo sem calor e mortes repentinas sem causa médica. Ela começou a escrever um relatório. Mais de 300 páginas. Incluía datas, símbolos ocultos nos relevos da arca e até o que parecia ser um mecanismo descrito como capaz de ativar algo divino ou destruir tudo à sua volta. Mas o relatório nunca foi publicado. 2 dias antes da conferência onde iria apresentar suas descobertas, ela desapareceu. Hotel trancado, documentos sumiram, computadores apagados, o quarto estava limpo, limpo demais. A polícia classificou como fuga voluntária. Mas os amigos contam outra coisa. Dias antes, ela dizia estar sendo seguida, carros sem placa, vozes no telefone. E uma presença que ela dizia sentir quando estava sozinha no quarto. Ela acreditava que havia tocado em algo que ninguém deveria ter acesso, um segredo ancestral, algo enterrado para o bem da humanidade. E ela foi silenciada. Anos depois, um ex-colega revelou que parte dos papéis dela ainda existe, copiados à mão, escondidos, mas ninguém tem coragem de divulgar.
porque o que ela descobriu não era só sobre a arca, era sobre o que ela protege, ou pior, sobre o que ela prende. Se ela estava certa, a Arca da Aliança não é um tesouro, é uma jaula, e o que está trancado dentro dela ainda está vivo, esperando, e aqueles que chegam perto demais somem como ela. Você já ouviu vozes no silêncio? Já sentiu que havia algo ao seu lado, mesmo quando o quarto estava vazio? Alguns chamam isso de fé, outros de loucura, mas aqueles que estudaram profundamente os textos antigos chamam de presença. E segundo, esses manuscritos, os apócrifos, os banidos, os queimados, a Arca da Aliança era muito mais do que um baú sagrado. Ela era um portal. Não no sentido simbólico como falam nos púlpitos, mas literal. As descrições são claras. Dizem que, quando aberta em momentos específicos, vozes ecoavam de dentro dela. Vozes múltiplas. Vozes que falavam línguas que ninguém entendia, mas todos compreendiam. Alguns relatos afirmam que uma luz azul, viva, pulsante, quente, saía da arca e se expandia como se fosse respirar. Como se o que estivesse dentro quisesse sair. Certa vez, ao ser levada para o tabernáculo, a arca teria feito o chão tremer. O ar ficou pesado, o céu escuro e o tempo pareceu parar. Os sacerdotes disseram que ela havia se aberto sem abrir. E, por instantes, todos viram algo. Mas ninguém conseguiu descrever o que viu. A palavra mais repetida foi presença, mas não era a presença de paz. Não era a brisa leve que Elias sentiu na caverna. Era outra coisa. Algo que não tinha forma. Algo que não era humano. Algo que os olhava de dentro da arca. E se o propósito da arca nunca foi conter os mandamentos? E se aquelas tábuas eram apenas um selo, um tipo de fechadura, um peso espiritual para manter a tampa abaixada e o portal lacrado e mais? Quem construiu essa arca? Moisés, Bezalel, ou foram instruídos por alguém que não era deste mundo? As medidas, os metais, os símbolos esculpidos, tudo é muito preciso, como se estivessem replicando um modelo já existente, um artefato copiado de outra realidade. E isso levanta uma questão que poucos têm coragem de fazer em voz alta. Será que Deus mandou construir a arca ou apenas permitiu que os homens selassem algo que haviam invocado sem querer? Porque os relatos não falam apenas de luz, falam de sombras, falam de sussurros que enlouquecem, de olhos que surgem na escuridão, de seres que não têm nome, mas que pedem para sair. A Arca da Aliança não é só história, ela é passagem, e o que está do outro lado pode já estar começando a atravessar. Eles a carregavam à frente dos exércitos, não como um símbolo, mas como uma arma. A Arca da Aliança não era apenas um objeto sagrado, era poder bruto, concentrado, inexplicável, e ninguém ousava enfrentá-la. Basta lembrar de Jericó. As muralhas que ninguém conseguia derrubar caíram com o som de trombetas e com a arca posicionada diante do povo. Mas isso é só o que contam nas histórias para crianças. O que não te dizem é que homens morreram antes mesmo do primeiro toque de trombeta, que o ar ficou irrespirável, que o chão rachava onde a arca repousava e que os inimigos corriam em pânico, mesmo sem ver nenhum soldado. Testemunhas diziam que, em algumas batalhas, a luz do dia escurecia por minutos inteiros quando a arca era exposta, e que vozes, as mesmas de antes, ecoavam por cima dos campos. Uma delas dizia: "Este lugar me pertence." Houve uma guerra onde a arca foi capturada pelos filisteus. Eles a levaram como troféu, mas em vez de honra, encontraram ruína. Doenças começaram a se espalhar. Tumores cresceram nos corpos como se algo estivesse corroendo por dentro. Estátuas quebraram sozinhas dentro dos templos e uma presença tomava conta dos sonhos de todos. Eles devolveram a arca, não por respeito, mas por terror absoluto. Afinal, o que havia ali dentro?
Como podia um objeto causar mortes, doenças, colapsos físicos e mentais, sem que ninguém sequer o abrisse? Se ela realmente era só um símbolo da aliança divina, por que ela atacava como se estivesse viva? Você começa a perceber agora. A arca não protegia apenas, ela punia, ela obedecia a ordens, ou talvez tinha vontade própria. E se toda essa destruição não era um colateral do sagrado? E se era sua verdadeira função, uma arma, capaz de eliminar milhares sem derramar uma gota de sangue com as mãos, uma presença que mata sem ser vista e que, mesmo selada, sabe exatamente quem são seus alvos? Eles diziam: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas será que sabiam com quem estavam lidando realmente? Ou será que adoravam algo que fingia ser divino para ser usado como instrumento de guerra? A arca destruía tudo ao seu redor, mas permanecia intacta, intocável, como se nada neste mundo pudesse pará-la. Talvez porque ela nunca veio deste mundo. Há quem diga que a Arca da Aliança era o trono de Deus na terra, mas e se não fosse exatamente Deus? Durante séculos, os estudiosos tentaram entender o motivo de tanto poder contido em um único objeto. Ela guiava o povo, falava com os profetas, trazia vitória nas batalhas e, às vezes, morte no silêncio. Mas há um detalhe esquecido ou propositalmente apagado. A arca respondia, não como um ídolo, não como um amuleto, ela interagia com voz, com sinais, com juízo. Alguns textos antigos relatam que quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com Deus, a voz vinha de dentro da arca, do espaço entre os dois querubins dourados, como um som que atravessava o tempo, mas nunca foi dito com clareza quem falava. E se essa voz não fosse a que pensamos? E se fosse algo que apenas usava aquela forma para se comunicar? Algo antigo, algo que existia antes mesmo do Éden. Os escritos de Enoque, banidos da maioria das Bíblias, falam de vigilantes, seres que vieram do alto, ensinaram aos homens e foram punidos por isso. E se a arca foi criada a partir do que eles deixaram para trás? Moisés recebeu instruções específicas para sua construção, medidas exatas, materiais raros, ouro puro, acácia incorruptível. Mas por quê? Por que tantos detalhes técnicos, tão semelhantes aos esquemas modernos de contenção energética? Por que tanto esforço em isolar, em selar, em proteger? E mais, por que a arca precisava ser carregada com varas e nunca tocada diretamente? Era reverência ou proteção contra a radiação espiritual? E se ela fosse, na verdade, uma antena viva, um transmissor entre dimensões, algo construído para manter uma conexão direta com o céu ou com algo que se esconde lá? Imagine isso, um objeto que responde, julga, castiga e se manifesta em luz, voz e fogo, mas que, quando silenciado, causa silêncio absoluto. Nenhuma resposta, nenhuma orientação, como se a linha tivesse sido cortada. E agora pense, quem controlava essa comunicação? Era Deus ou um ser que se apresentou assim? Porque sabia que os homens não resistiriam a um falso trono? A arca pode ter sido o elo entre Deus e os homens, sim, mas talvez tenha sido um elo roubado, corrompido, um canal que foi aberto e nunca mais fechado. E se toda a fé baseada nela estiver fundamentada em algo que não era o que parecia ser, quantas orações foram feitas para uma presença que não deveria estar ali? Quantos acreditaram ouvir a voz do Altíssimo, mas escutaram algo muito mais antigo, muito mais faminto e muito mais perigoso? Eles eram chamados de os vigilantes, anjos, mas não os anjos que você imagina com harpas e asas suaves. Eram seres de luz que caíram por desejo de ensinar, desejo de possuir,
desejo de estar entre os homens. Segundo o livro de Enoque, esses seres vieram do alto e ensinaram aos humanos ciências, armas, encantamentos e segredos que nunca deveriam ter sido revelados. E depois de sua queda, foram aprisionados. Mas antes disso, deixaram fragmentos, objetos, códigos, instruções, partes do céu escondidas na terra. E segundo textos esquecidos, a Arca da Aliança seria um desses receptáculos. Ela não foi apenas um pedido divino para guardar as tábuas da lei. Ela seria uma cápsula selada com o conhecimento proibido dos anjos caídos. E se os querubins dourados esculpidos sobre a tampa da arca não fossem apenas decoração simbólica, e se representassem as verdadeiras entidades que a entregaram, aqueles que caíram, mas ainda tentavam manter contato, imagina o seguinte: a arca como um dispositivo sagrado, mas com origem profana. Criada com instruções vindas de seres banidos, não como presente, mas como armadilha, um canal para comunicação, mas também um portal para retorno. A conexão entre os anjos caídos e a humanidade nunca foi cortada completamente. Ela foi selada, trancada, guardada sob a aparência de fé e entregue ao povo como se fosse algo puro. Mas os sinais sempre estiveram lá: o medo, a morte, a energia impossível de conter. Tudo aponta para algo mais antigo, mais poderoso, mais perigoso. E se a arca não guardava só leis? E se ela guardava a essência dos caídos, fragmentos de sua consciência, selados até o dia em que alguém ousasse libertá-los? E esse dia pode não estar longe, porque há quem esteja tentando reencontrá-la, reunir as peças, reconstruir o que os antigos dividiram. Eles acreditam que os vigilantes devem retornar e que a arca é a chave. Mas o que acontece quando um anjo caído é libertado? Quem paga esse preço? A história não conta, porque ela foi apagada. Talvez para te proteger, ou talvez para manter a mentira viva. Existem profecias que quase ninguém menciona, não porque foram esquecidas, mas porque dizem coisas que o mundo não está pronto para ouvir. Uma delas afirma que a Arca da Aliança precisa reaparecer antes do fim dos tempos, não como sinal de esperança, mas como presságio da queda. Ela é a última peça de um quebra-cabeça antigo, escondido por eras, recitado em sussurros entre monges e ocultistas. E quando for trazida de volta à luz, o anticristo virá com ela. Parece exagero? Loucura? Então, responda. Por que tantos governos, instituições secretas e religiões evitam falar sobre a localização da arca? Porque o Vaticano nunca confirmou nem negou se ela está guardada em seus subterrâneos. Porque eles sabem que a arca não é um troféu, ela é um sinal. E esse sinal é o último. A Bíblia é clara. O templo será reconstruído. Os sacrifícios voltarão e a arca, esquecida, silenciada, será colocada novamente em destaque. Mas não por Deus. Ela será usada para enganar multidões, para imitar a glória de Deus. Sem ser dele, ela será mostrada como símbolo da restauração espiritual. Mas por trás da cortina, um plano muito mais antigo estará sendo executado. Um plano de controle. Imagine isso. A arca reaparece. Milagres falsos começam a acontecer. As massas se ajoelham. A fé é reacendida em todo o mundo, mas está direcionada ao homem errado, ao homem que dirá ser enviado por Deus, ao homem que trará paz por um tempo, que unirá religiões, que curará doenças e que usará a arca como selo de sua autoridade. E quando todos acreditarem nele, quando o mundo estiver cego de fé, ele mostrará sua verdadeira face. A arca, então, se tornará o trono de algo que não é divino. Será o altar de uma mentira global. E o que estiver dentro dela, finalmente será liberado.
Alguns acreditam que o anticristo está esperando por ela, que sua ascensão depende da arca, porque nela está o que falta para consolidar o engano, um poder antigo, real e já conhecido pelos que caíram. E quando isso acontecer, não haverá mais volta. O que foi selado será revelado, o que foi contido será libertado, e a fé será usada como arma. Você ainda quer que a arca seja encontrada? Você já viu a Arca da Aliança? Talvez sem perceber, talvez sem saber o nome, mas ela está por aí, escondida à vista de todos. Ela aparece em filmes, em símbolos, em templos, nos detalhes sutis que você ignora, mas que te acostumam com sua forma, sua presença, sua ideia. Sabe aquele símbolo com 2 anjos dourados? Aquela caixa misteriosa usada em cenas épicas de cinema? Aquela figura que você vê esculpida em vitrais de igrejas ou desenhada discretamente em capas de livros antigos? Não é acaso, é programação silenciosa. Hollywood, com toda sua farsa, já mostrou a arca, explodindo cabeças, queimando o mal. Mas e se o vilão ali não fosse o mal? Mas a verdade? E se disfarçado de entretenimento, o filme tivesse entregado mais do que devia? Governos usam estrelas, pirâmides, raios, mas entre eles, em muitos brasões secretos, há uma caixa dourada, com asas. E nas igrejas, ela está nos altares, nos vitrais, nas inscrições antigas que poucos hoje conseguem ler, porque tudo isso prepara a sua mente, te faz familiar com a imagem, para que, quando ela reaparecer de verdade, você aceite, você não vai duvidar, vai reconhecer, vai lembrar de algo sagrado, vai confiar. E isso é tudo o que precisam. Essa presença simbólica da arca em tudo, da cultura pop ao ocultismo moderno, não é coincidência, é implantação de aceitação. É fazer com que o objeto mais perigoso da história pareça apenas parte da fé. O mais sutil, porém mais assustador, é que essas imagens só aparecem em momentos específicos. Elas não estão por acaso. Elas surgem quando a narrativa do mundo muda, quando algo no mundo espiritual se movimenta. Você já percebeu? Em tempos de caos, guerras, pandemias, esses símbolos retornam. Em filmes, capas de revistas, campanhas publicitárias e, se forem sinais, chamados visuais. Como se a arca estivesse tentando se manifestar, como se o que está dentro dela estivesse se aproximando da superfície. Afinal, o medo não funciona mais, a punição não convence, mas a beleza, a simbologia, a fé manipulada, essas sim abrem portas. E quando você abrir a sua, sem nem saber, a arca já estará do outro lado, esperando. Dentro da arca, não havia apenas tábuas, não era só lei, não era só madeira revestida de ouro. Havia algo que pulsava, algo que respirava. No silêncio. E o que era? Alguns dizem que era a presença de Deus. Outros, que era algo anterior, ao próprio tempo. Existem teorias que vão além do aceitável. Relatos escondidos, manuscritos esquecidos, vozes abafadas na história. Há quem diga que, dentro da arca, havia um fragmento de vida eterna, um núcleo espiritual, não simbólico. Ou é mais real, algo que poderia transformar o mundo ou destruí-lo. Outros sussurram que ali estavam as cinzas de um ser divino caído, restos de uma entidade aprisionada, selada com leis para nunca mais despertar, e que os 10 mandamentos não eram apenas mandamentos, eram grades espirituais. Já ouviu falar de um coração? Sim, há uma teoria sombria que diz que a arca guardava um coração ainda vivo, não humano, não de carne, mas algo que pulsa em outro plano. Um fragmento do que chamavam de o primeiro, a essência de algo tão puro ou tão corrompido, que sua liberação traria o fim de tudo o que conhecemos. Imagine por um segundo a arca sendo aberta hoje, luzes, tremores, gritos, e então silêncio absoluto,
Nada mais funciona. Relógios param, máquinas desligam, a fé quebra, porque o que sair dali não será como nada que já vimos, será antigo demais para ser nomeado, poderoso demais para ser contido e próximo demais para ser evitado. Você percebe agora? A Arca da Aliança não é só uma peça arqueológica, ela é o último elo entre o visível e o invisível, entre o céu e algo que tentou ser Deus, entre o que foi selado e o que insiste em retornar, e talvez o verdadeiro motivo para esconderem tudo isso seja porque o mundo moderno não tem estrutura emocional para conhecer a verdade, uma verdade que queimaria os olhos de quem ousasse ver e que mudaria, de uma vez por todas, a forma como você enxerga o bem e o mal. Se isso te fez sentir algo, se dentro de você ecoou essa presença que ninguém explica, então escreve nos comentários: eu vi o que não devia, porque a partir de agora você não pode mais desver